remanescentes, bem-vindo ao seu canal. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. O tema do Diário de Oração dos Remanescentes é um método para curar o mundo que está enfermo. A leitura bíblica está no livro de Efésios, no capítulo 6, os versículos 10, 11, 12 e 13. Leamos. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, as pessoas sofrem com problemas emocionais. Esse é o problema do nosso século. Esse é o problema do século, está evidente em toda a sociedade. Quem não conhece alguém que tem um problema de ansiedade, ou um problema de pânico, ou um problema de depressão? Então, vamos falar um pouco sobre a depressão, que é o que está mais em evidência. Em particular, as aflições mentais e o suicídio são tópicos facilmente acessíveis através da mídia. Tem muitos vídeos falando sobre depressão, sobre suicídio, contando histórias de pessoas que se suicidaram, de jovens que se suicidaram, ou que entraram em algum desafio e acabaram com o suicídio involuntário, mas acabou acontecendo. Esse tipo de doenças mentais e emocionais começam por pensar nas palavras dos outros. As pessoas pensam muito no que os outros falam. O que é que a pessoa pensa de mim? Por que ela falou isso? Por que ela pensa isso de mim? E não só isso. Também ocorre por causa das cicatrizes, das feridas, aquilo que alguém fez e que eu não gostei, ou que minha mãe falou e eu não gostei, ou que um ex-namorado me simplesmente falou que não quer mais ficar comigo, ou um amigo que trocou por outra amizade. E assim são feridas que ficam ali guardadas e nunca foram tratadas. Elas não foram curadas e por causa que a pessoa fica muito tempo pensando nisso, talvez aquilo que a outra pessoa falou não é uma verdade, mas para quem está pensando se torna uma verdade. Então, o que acontece? Essas doenças surgem quando a mente e os pensamentos se enfraquecem. E aí o estado mental da pessoa fica muito debilitado, ao ponto de qualquer coisa que foi dito a ela ou que foi feito com ela faz ela acreditar que aquilo é a verdade. Além disso, as pessoas não podem tomar decisões adequadas quando estão nesse estado fragilizado, onde elas pensam que aquilo que aconteceu com ela ou que palavras que ela ouviu é a verdade da vida dela. Elas estão tão fragilizadas que ela não sabe identificar, como eu disse. Mentira passa a ser verdade. E verdade passa a ser ignorado pela pessoa porque não é a verdade dela. Eu sempre tenho ouvido casos de depressão e uma coisa podemos todos concordar é que a pessoa que tem depressão, ela se sente em um buraco que ela não pode sair. Mas essa é a verdade dela. E ainda que outra pessoa venha tentar ajudar, ela tá tão dentro daquela verdade que ela pensa, que ela não pode sair dali, que ela não recebe ajuda e às vezes ela até se ofende com isso. Claro que existe a maneira certa de ajudar, né? A pessoa, existem maneiras certas para se aproximar e tentar ajudar a pessoa. Mas que é uma verdade que ela sente que aquilo ali, o lugar onde ela tá, é o fim do poço, ela não tem mais como sair dali, isso é uma verdade. Além disso, são os problemas fundamentais com o pano de fundo do pecado e a ação de Satanás. Não é só porque a pessoa está pensando naquilo que a outra falou, ou porque foi rejeitada, ou sofreu algum tipo de trauma e guardou aquilo, que ela está sofrendo desse problema de depressão. Vem a ação de Satanás. O homem está separado de Deus e ele está ignorante sobre Deus. E por isso ele está totalmente aberto para aquilo que Satanás lança nele. Então, Satanás pode usar uma pessoa que está perto, pode usar uma situação para ferir aquela pessoa que ele sabe que está fragilizada, para que essa pessoa mergulhe nesse poço de mentiras e de problemas sem solução, que se torna a verdade da vida dela,
E daí ela não consegue sair disso, assim, desencadeando a depressão. Todos esses problemas são espirituais, se a gente for ver. Porque o homem está separado de Deus, ele se sente órfão, ele não sabe o que fazer. E por isso ele vai buscar a felicidade dele na família, no dinheiro, no sucesso, na religião. E daí vai, entrega tudo de si, se esforça, mas no final não chega à conclusão que ele esperava. E aí vem mais uma decepção. A única maneira de curar essas questões não é somente com métodos humanos. Ah, vamos sair, vamos andar, vamos caminhar. Não faça isso, vamos ao cinema. Vamos no médico. Não é só apenas com esse tipo de atitude. Também não é só com atitude religiosa. Você tem que orar, você tem que fazer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não tem nada a ver com religião, não está somente ligado a isso. E muito menos diretamente ligado com a psiquiatria, a psicologia, com tomar remédio. Porque se tomar remédio curasse depressão, hoje em dia não teria depressivos. Porque a quantidade de remédio desenvolvido, a quantidade de remédio que se é consumido anualmente por causa da depressão, já teria dado conta das pessoas que estão com essa doença. Para resolver esse problema, nós temos uma única maneira. É buscar cura através da palavra de Deus. Através da palavra, você não falou que não está relacionado à religião? A palavra, ela vai trazer a você o entendimento da sua identidade. E uma vez que você tem entendimento da sua identidade, aquela mentira que as pessoas falaram de que você era ou que você não era, você vai encontrar essa resposta em Deus. Qual é a sua identidade? Filho de Deus. E o que é que está sobre você? A bênção dos céus. Então, uma vez que você entende isso, claro, é necessário buscar ajuda profissional, entender o processo que está acontecendo. Temos que buscar as razões médicas, científicas e também espirituais, pelas quais os problemas começaram a ocorrer. É como o devocional da semana passada. Não tem como você resolver um problema se você não sabe a causa do problema. Você primeiro precisa ver de onde está vindo o problema, qual é a causa do problema, identificar especificamente qual é aquele problema e daí você vai procurar a solução. E nesse caso dos problemas mentais, dos sofrimentos emocionais e mentais, está muito relacionado às três coisas. Tanto ao físico, quanto ao científico, ao emocional e também ao espiritual. Então tem que se buscar a causa dentro de todas essas áreas para que seja tratado todas essas áreas com o objetivo de receber a cura. Depois de buscarmos essas razões médicas e tudo, o que é que a gente precisa? Primeiro é importante conhecer as razões as razões dessas pessoas e daí você vai buscar um método de como ajudar essas pessoas. E, principalmente, você tem que levar essa pessoa a entender a identidade dela como filha de Deus e ajudar ela em oração e com a ministração da palavra, para que dentro da palavra ela possa encontrar o espiritual. O ser humano, homem e mulher, ele é um ser místico, ele foi feito para viver e adorar a Deus. E quando a gente substitui essa adoração que deveria ser para Deus por outra coisa, não tem o mesmo resultado. E por isso o homem continua, dá 10 passos, volta a 20, dá 10 passos e voltam 20. Então, jovem, você que está com problema, você tem problema com sua aparência, você acha que você não é bom o suficiente, você acha que não é inteligente o suficiente, você precisa parar um pouco e se você não pode sozinho, você precisa pedir ajuda a alguém, para que te ajude a você, especialmente os seus pais, né? Para que te ajude a você buscar as maneiras corretas de trabalhar nessas áreas da sua vida. Para tudo uma solução. Só não há solução para a morte. E isso aí já não há solução. Porém, para todas as outras áreas da nossa vida, se nós buscarmos a maneira correta de solucionar o problema, há uma solução para o problema. Você pode ajudar outras pessoas depois que você receber a cura. Como testemunha de Cristo, você primeiro precisa receber a cura para depois usar essa cura como uma plataforma, como uma maneira de levar outras pessoas a serem curadas, porque você passou pelo mesmo problema e você vai saber os passos que você deve seguir para ajudar aquela outra pessoa. Então, quando você vê
a situação de acordo com a luz da palavra de Deus, você vai ver que existem muitas outras verdades que você não sabia. E pegue agora tudo aquilo que as pessoas te falaram, todos os traumas que você sofreu, toda a situação difícil que está trazendo muito desconforto emocional para você, e coloque tudo diante da luz da palavra. E aí você vai poder descobrir o plano que Deus tem para você. E qual a cura que Deus quer te dar, para que você, através dessa cura, possa ser testemunha para outras pessoas, trazendo elas também a ser curadas. Então, esse é o nosso devocional de hoje, e eu quero deixar uma breve meditação. É necessário todos os dias pararmos pelo menos 10 minutos e colocarmos as nossas ideias no lugar, colocarmos nossos sentimentos no lugar, colocarmos os nossos pensamentos no lugar. Você foi na escola, aconteceu um problema, você se sentiu ofendido, injustiçado, chegue em casa, tente colocar tudo isso no lugar e veja tudo isso à luz da palavra. Busque a ajuda dos seus pais. Se os seus pais estão muito ocupados, busque a ajuda do pastor da sua igreja. Mas é necessário que todos os dias possamos ter um tempo para organizar a nossa cabeça, organizar nossos pensamentos de acordo com a luz da palavra, para que Satanás não venha sobre nós. Precisamos vestir a armadura de Deus, que é a palavra, é a oração. E sem isso é impossível nós vencermos o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós voltamos ao nosso estado de filho de Deus através de Jesus Cristo. E sobre nós está a bênção dos céus. Sobre nós está a cobertura dos céus. Você só precisa desfrutar disso. Oremos? Deus, nós queremos agradecer nesse dia por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado através do conhecimento da Tua Palavra, de conhecer um pouco mais da nossa identidade e do poder que o Senhor tem nos dado por sermos Teus filhos. Guarda nossas mentes e nossos corações em Ti e não nos deixe ser enganado pelas situações, mas que possamos determinar tempos contigo para que possamos, diante da Tua Palavra, ver todos os nossos, examinar nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que a cada dia possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor e também como testemunha do Senhor nas nossas atitudes para com o próximo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Que você tenha um bom dia, que o Senhor te abençoe e que hoje, começando hoje, não deixe para amanhã. Antes de você dormir, tire pelo menos 10 minutos para você examinar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes e a situação que a sua vida se encontra hoje à luz da palavra. Um abraço, até amanhã.